Pessoal, agora vamos dar uma olhada aqui na construção de um diagrama de causa e efeito, que é conhecido como gráfico de Ishikawa, tá? Então, o diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, são vários os nomes aqui que são dados para esse perfil de gráfico que a gente pode construir para relacionar, então, as causas potenciais com um efeito que fica aqui no centro da espinha do peixe, né? Ele tem esse nome porque realmente se assemelha a uma espinha de peixe, tá bom? Mas o correto, né? Então, é o nosso gráfico de Ishikawa, tá? Eu tô aqui no Minitab para mostrar para vocês como construir esse gráfico e é uma ferramenta dentro do conjunto de ferramentas do Minitab que está preocupado então com ferramentas de qualidade, né? Que está preocupado com a qualidade. E eu vou mostrar algumas outras opções, né? Também para fazer esse controle da qualidade do nosso produto ou do nosso processo por aqui, tá bom? Então, voltando aqui um pouquinho. Então, eu tenho aqui o Minitab, eu tô com a versão 19 nesse caso, mas não há mudanças significativas nas demais versões. Eu vou vir aqui então até a aba Estatística, vou clicar e vou entrar aqui dentro das ferramentas da qualidade. Nas ferramentas de qualidade, o nosso primeiro item são gráficos de ensaio, então procura padrões nos dados do seu processo e testa o comportamento não aleatório. Comportamento aleatório é o que se espera para quando a gente tem somente erros que são da estatística, então erros aleatórios. Quando a gente tem qualquer erro sistemático, então significa que a gente tem um problema em um ponto específico do processo e esse ponto precisa ser eliminado, esse erro sistemático precisa ser eliminado, tá bom? Então esse aqui é o primeiro gráfico disponível nas ferramentas de qualidade. O segundo é o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto eu vou explicar na sequência aqui do gráfico de Ishikawa. Ele é parecido com a proposta do próprio gráfico de Ishikawa, só que no gráfico de Pareto a gente vai conseguir visualizar efeitos mais significativos. Então, a gente vai conseguir mensurar a criticidade de efeito ou interação de efeitos especificamente, tá bom? Então, aqui o gráfico de Pareto, né? Se a gente para aqui a descritiva... Opa! Não era isso ainda, né? A descritiva aqui, que seria a indicação desse gráfico, né? Então, a gente tem aqui exibir defeitos visando diminuir a frequência para priorizar os esforços de aprimoramento. A diferença entre o gráfico de Ishikawa e o de Pareto é que no gráfico de Pareto a gente vai precisar realmente de números, né? Nós vamos ter que entrar com dados de frequência de ocorrência de um defeito específico para poder ter a priorização, né, dessa causa e aí sim a gente poder trabalhar em cima da criticidade, tá bom? O próximo gráfico aqui é o de causa e efeito, que é o diagrama de Ishikawa, e a descritiva dele então é assim: criar um diagrama espinha de peixe para registrar as causas potenciais. Volta aqui, volta. Então, registrar as causas potenciais de um problema e agrupá-las em categorias. Na construção aqui do gráfico de Ishikawa, a gente vai ter os níveis e os subníveis, se for desejado, e mais a fundo, né, em cada uma das causas, tá bom? Eu vou parar por aqui, vou mostrar isso daqui, depois a gente fala de outras ferramentas. Então, aqui nós temos duas formas diferentes de construir esse diagrama, que é o seguinte. Então, aqui, quando eu abro a opção do gráfico de Ishikawa, ele vai mostrar para mim, ó, diagrama de causa e efeito,
Esse ladinho aqui está em branco, porque nesse worksheet que eu abri, eu não tenho nenhuma coluna preenchida, né? E aí eu tenho aqui a construção dos meus galhos. Quem são os galhos? Os galhos são efetivamente o que a gente pode ver aqui, ó, nesse exemplo, esses apontamentos que vão aparecer na espinha, né, do peixe, tá? Então, esses são os galhos. E dentro desses galhos, a gente ainda pode ter também subníveis, que seria aqui preenchido nesse espaço aqui do lado. Mas os galhos, eles podem ser identificados como constantes ou informações vindas da coluna. As minhas colunas aqui, né, na tabela estão em branco, então eu não tenho como atribuir nenhum galho com informações da coluna, porque eu teria que primeiro preencher colunas. E aí eu ia vincular, então, por aqui, né, o galho em relação à coluna. O que eu poderia estar colocando aqui na minha coluna? Exatamente as informações que, no caso aqui, eu coloquei como constantes e fui preenchendo aqui mesmo nessa tabela. Então, como eu fiz esse exemplo que vocês estão vendo aqui no fundo? O primeiro galho, a causa. Primeiro, né, que exemplo que eu estou usando? Novamente, um exemplo que tem relação com o controle de qualidade. Aqui no caso, é um aspecto bem pontual, poderia ser um troubleshooting ali dentro de uma análise cromatográfica por HPLC, que é a variação do tempo de retenção. Então, o efeito que foi observado foi o tempo de retenção variável. É aquele pico cromatográfico que não para, né? Que não tem um tempo que a gente pode definir, porque ele fica, na verdade, se alterando durante a própria análise e em análises consecutivas. Então, quais são as causas para esse efeito? Aí eu fui pontuando aqui o que deveria aparecer em cada galho. Se vocês se lembram da aula conceitual, esse diagrama de Ishikawa, lá na nossa parte de conceito, ele também foi descrito como método 6Ms, porque, em geral, esses galhos da espinha de peixe aqui, ele tem 6 M's, porque vão ser medidas, método, mão de obra e assim por diante, né? É uma forma de estar identificando o macro, né? Para que a gente possa prever causas relacionadas em aspectos que vão ser inerentes àquele processo. Então, meio ambiente geralmente vai ter algum tipo de impacto. Vamos listar as causas relacionadas com o meio ambiente. Mão de obra, que seria o operador, por exemplo, o treinamento, poderia estar atribuído aí a uma causa, né? Cuja raiz do problema é a falta de treinamento do operador. Aqui no Minitab, os galhos eles não são identificados como os 6Ms em particular. Aqui, na verdade, é descrito como pessoal, máquinas, métodos, medições, ambiente e material. Mas é a mesma coisa, tá bom? Então, aqui a gente percebe, né, da mesma forma, a interação desses eventos dentro desse tipo de categoria de classificação, tá bom? Bom, e aí então aqui no meu caso, nesse exemplo em particular do tempo de retenção variável, que seria o efeito, que é o dorso aqui da minha espinha de peixe, eu fui colocando as causas que poderiam levar a esse efeito. Por exemplo, preparo de fase móvel. Gases dissolvidos na fase móvel, vazamento lá aonde? Na minha máquina, né? Preparo de fase móvel com pH errado, tem a ver com o método. Calibração da bomba, pode ter relação com as medições,
alteração de temperatura, que pode ter a ver com o ambiente, coluna que está contaminada, tem a ver com material, filtro obstruído, tem a ver com material. Então, aqui eu optei por estar identificando as causas em constantes. O efeito é o tempo de retenção variável, eu preenchi aqui, e o título do meu gráfico é método cromatográfico, ok? Não coloquei subníveis, mas depois eu vou mostrar um exemplo com subníveis também. E a hora que eu dou OK aqui, ele vai fazer exatamente o que está preenchido lá na minha tabelinha. Isso tem uma desvantagem inerente, que é assim, se eu quiser editar esse gráfico que vai aparecer aqui, que já é o meu resultado da análise em si, eu vou ter que entrar novamente, né, para editar aonde eu fiz efetivamente a construção das variáveis. E se eu tivesse a tabela aqui, fica um pouco mais visual, um pouco mais prático, né? Fazer ajustes, melhorias e editar os parâmetros que estão relacionados com o meu diagrama de Ishikawa, ok? Mas o resultado final é o mesmo. Tendo o gráfico aqui pronto, a gente pode estar exportando para Word, PowerPoint, pode estar copiando o gráfico. Aqui, então, a gente vai poder editar, né? Temos ferramentas de layout. Eu posso salvar de uma forma diferente, que não é dentro do próprio Minitab, e ainda imprimir. Ok? Tá bom. Vamos para um próximo exemplo aqui que eu vou construir com vocês. Pessoal, então agora vamos para um próximo exemplo, também do diagrama de Ishikawa, só que aqui eu coloquei subníveis, né, em alguns pontos, e dessa vez eu fiz a proposta do gráfico utilizando as colunas, preenchendo então através das colunas. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente executa. Esse aqui é o resultado final, né, que eu deixei aqui um pouco mais aumentado, né, para que a gente possa ver. Esse exemplo aqui é de falha de superfície em uma peça, tá? E eu tenho, então, aqui as principais causas apontadas em categorias. Medições, máquina, pessoal, que é o operador, né? Ou mão de obra no sistema 6Ms. Máquinas, novamente aqui, métodos e ambiente, tá bom? Aí aqui, então, como é que foi feito esse diagrama? Então, primeiro, eu fui preenchendo aqui as colunas. Então, na primeira coluna, eu coloquei o que poderia ter relação com o homem. O homem é o pessoal, né? Então, o operador. Turnos, supervisores, treinamento, operadores. Máquinas, soquetes, brocas, tornos, velocidade. Material, ligas, lubrificantes, fornecedores. Método, ângulo, engatador, freio. Medida, micrômetro, microscópio. Inspetores. Ambiente, porcentagem de umidade, condensação. Treinamento, mentores, testes, velocidade muito lento ou errático. E micrômetros, precisão, condição. Destacando que aqui, na verdade, eu tenho também subníveis já apontados, né, nessa minha tabelinha aqui, tá? Então, nessa worksheet, eu tenho até os 6 as causas principais e aqui eu já tenho subníveis, que depois vão ser esses aqui, ó, apontamentos dentro das espinhas. Então, aqui em micrômetros, eu tenho precisão e a condição. Treinamento, mentores e testes, tá bom? Bom, e aí como é que eu faço então nesse caso?
Da mesma forma, eu vou vir aqui em Estatística, Ferramentas da Qualidade, vou escolher a opção de causa e efeito para construir o meu gráfico, só que agora os galhos, eles estão nas colunas. Então, aqui eu faço a seleção, né, de coluna, e aí eu fui colocando aqui 6 colunas, que vão ser, então, os 6 espinhos dessa espinha de peixe. Homem, máquina, material, método, medida e ambiente. Então, os rótulos, né, estão aqui. E aí, em alguns subníveis específicos, por exemplo, no subnível, então, de pessoal, eu fui colocando aqui, ó, treinamento. Então, na coluna treinamento, eu coloquei a causa treinamento, tá bom? Velocidade tem a ver com a parte, então, da máquina. Então, eu vim aqui e coloquei velocidade, tá bom? Lembrando que na máquina eu tinha, então, aqui, ó, se a gente vem na coluna, máquina, cadê? 4 opções: soquetes, brocas, tornos e velocidade. A última, né, linha da coluna é que é velocidade. Por isso que a hora que eu preenchi o subnível aqui, velocidade, muito lento ou errático, eu estou aqui, né, na 4ª linha, que é o subgalho da coluna velocidade. Tá bom? Se a organização fosse outra, então eu iria estar colocando correspondente aqui ao local que eu tenho esse galho, né? E aí eu preencheria o subgalho. Então, o subgalho aqui é da velocidade, que é o 4º item, por isso que aqui ficou em branco os demais, porque eu não coloquei subníveis aqui, subgalhos, né? Mas somente na velocidade, tá bom? Ok. E aí eu vou... deixa eu só voltar um pouquinho para destacar um outro aspecto, né? Então, aqui eu coloquei o efeito como falhas na superfície. O título aqui poderia ser processo X, Y, Z, então a gente ia ter aqui um título em particular, poderia ser o departamento, enfim. E se eu quisesse, por acaso, né, ter um diagrama desse impresso, mas em branco, para que eu preenchesse à mão, para que eu levasse ali na minha etapa produtiva e tentasse fazer um brainstorming e construir esse gráfico com as variáveis, né, com as causas, eu poderia então pedir aqui, ó, para omitir os rótulos dos galhos e deixar então o diagrama, na verdade, só desenhado, mas sem estar preenchido. E aí eu poderia preencher, por exemplo, a mão, tá bom? Então, nesse caso aqui, com as minhas causas preenchidas na coluna, eu optei, então, por construir os galhos de acordo com as informações da coluna. Também preenchi alguns subgalhos, né, com informações aqui. E a hora que eu dou, então, o OK, ele vai construir o diagrama para mim, tá? E fica dessa forma. Aí aqui só para a gente ver um pouquinho melhor, né? Na verdade aqui ele tá inteiro, né? Então a gente tem as categorias das causas, as causas que podem levar a essa falha na superfície, e dentro de algumas dessas causas ainda eu tenho aqui subgalhos, né? Então eu tenho ainda distinções, ok? Para ficar um gráfico perfeito ou para ficar o melhor gráfico possível, vamos dizer assim, o ideal, novamente, é que as pessoas envolvidas sejam conhecedoras da área, né, tenham experiência ali com a rotina do que está sendo avaliado, para conseguir fazer essa previsão, né, de causas e efeitos,
tá bom? Então, isso é o ideal, ok? Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido interessante aqui a construção, então, do Ishikawa. E no próximo exemplo eu vou falar do gráfico de Pareto também, que é uma ferramenta útil nessa questão da gestão do risco. Aqui, então, a gente vai ter uma figura que vai ilustrar as causas e os efeitos, e a gente teria aí como ação, né, atuar nessas principais causas para reduzir, então, a chance de ter essa falha em potencial, tá bom? Outra coisa, eu vou deixar também aqui como material de apoio os aspectos conceituais, né, da própria ajuda do Minitab na questão da construção desses gráficos e diagramas, tá bom? Então, para download, né, vai ficar também um materialzinho teórico aqui, ok? Até!